Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. Cook, a mídia fabrica realidade por especialistas, em seleção criteriosa. Meus queridos amigos da Terra, muitos de vocês já devem saber o que vou compartilhar hoje. Mas acho que o seguinte é importante o suficiente, para que eu queira dedicar uma mensagem a ele de qualquer maneira. Por si só, parece um tanto inofensivo que seja constantemente enfatizado que as pessoas devem ouvir os especialistas, e que a opinião dos especialistas é elevada sobre coisas como intuição e o que a pessoa comum na rua geralmente pensa, e o que a realidade parece ser se as pessoas simplesmente olham para o mundo ao seu redor. Por si só, parece um tanto inofensivo que a opinião de especialistas seja elevada sobre essas coisas. Por si só, parece um tanto inofensivo que coisas na internet sejam censuradas se contradizem a opinião de especialistas. Por si só, parece um tanto inofensivo que a mídia convencional e as plataformas de mídia social possam decidir quais especialistas são promovidos e destacados, e quais especialistas são destituídos. No entanto, se você juntar essas três coisas, aparentemente inócuas, efetivamente terá dado à mídia herdada, e às plataformas de mídia social a capacidade de fabricar a realidade. Como assim? Bem, vejamos um exemplo. Em algum momento, a mídia legada e a mídia social decidiram que desejavam divulgar a narrativa de que a cobiça era real e incrivelmente fatal, e que uma grande quantidade de pessoas desencarnariam por causa dela e não havia nada de sorrateiro acontecendo. A mensagem era apenas: uma pandemia semelhante à peste negra chegou e é isso, os governos não têm outra agenda aqui além de salvar vidas. Portanto, foi enfatizado incessantemente que as pessoas deveriam ouvir os especialistas. A mídia escolheu e promoveu os especialistas, que divulgaram a mensagem desejada. A mídia deplatificou verdadeiros especialistas e cientistas, e médicos que contradiziam a mensagem desejada. A mídia, assim, criou a ilusão de que 99,99% dos especialistas concordavam com a narrativa, quando na realidade essa porcentagem era substancialmente menor. Essa porcentagem teria sido ainda menor se os especialistas não tivessem sido ameaçados de perder o emprego ou o financiamento caso contradissessem a narrativa oficial. E, claro, se 99,99% dos especialistas concordam em algo, eles não concordam, então é justo censurar a desinformação, certo? Mas nunca foi o caso que 99,99% dos especialistas concordaram. Tenha em mente que só porque a mídia finge que praticamente todos os especialistas concordam em alguma coisa, não significa que seja realmente assim. Eles estão simplesmente mentindo. Eles fingem que há um consenso de especialistas, quando na realidade, isso não existe e, então, fabricam a percepção desse consenso, desplataformando e censurando seletivamente especialistas que vão contra a narrativa desejada. Este é um ponto crítico. Lembre-se sempre de que, quando a mídia insinua ou afirma que há algum consenso de especialistas aqui, quase nunca está realmente provando que esse suposto consenso existe. Claro, às vezes esse consenso realmente existe, mas às vezes não e eles estão apenas fabricando do nada. E então eles estão reforçando sua fabricação, por meio da desplataforma de especialistas que discordam deles. Esta é realmente uma ferramenta incrivelmente poderosa para fabricar a realidade. As massas pensam que a mídia é apenas uma parte transmitindo informações, quando na realidade a mídia pode facilmente fazer com que a maioria da população acredite que a realidade é o que quer que ela seja. Isso é semelhante a como as pessoas pensam que as pesquisas são uma forma de medir a opinião pública, quando na realidade as pesquisas costumam ser uma forma de fabricar a opinião pública. Afinal, você pode fazer com que as enquetes digam o que quiser, apenas mostrando às pessoas que concordam com a opinião desejada. Ou em inglês simples, se 5 pessoas concordam com você, e 5 pessoas discordam de você, e você faz uma enquete entre 4 pessoas que concordam,
e uma pessoa que discorda de você, então a enquete dirá que 80% das pessoas concordam com você. Se a pessoa média acredita que a maioria das pessoas acredita em algo, então ela também acreditará. Se a pessoa média acredita que a maioria das pessoas favorece X em detrimento de Y, provavelmente essa pessoa também favorecerá X, mesmo que nunca tenha sido verdade que a maioria das pessoas favorece X. Portanto, a maioria das pessoas pode ser induzida a acreditar em X, porque acredita que a maioria das pessoas acreditam em X, quando na realidade nunca acreditaram. Mas então a pesquisa parece correta depois, porque a pesquisa disse que a maioria das pessoas prefere X e, de fato, a maioria das pessoas agora prefere X, mas a maioria das pessoas só prefere X porque a pesquisa inicialmente mentiu sobre a maioria das pessoas preferir X. Portanto, a pesquisa não mediu a realidade, a pesquisa inventou a realidade. Na verdade, a pesquisa fabricou a realidade tão bem que inventou que a maioria das pessoas prefere X e, devido ao poder da pesquisa, a maioria das pessoas agora prefere genuinamente X porque acham que a maioria prefere X, quando nunca o fizeram antes. A votação fabricou essa realidade. Desta forma, uma pesquisa pode mudar a opinião de milhões de pessoas, apenas convencendo as massas de que existe uma opinião majoritária entre as pessoas, quando não existe. Sua cabeça está girando. Sim, da perspectiva dos controladores das trevas, a realidade é realmente tão maleável. O rebanho de ovelhas é realmente fácil de conduzir para um matadouro. Suponha que os controladores obscuros desejem sabotar um candidato político nas mentes do público, ou desejem convencer um candidato político de que não podem vencer e devem desistir da corrida. Em seguida, os controladores escuros podem usar pesquisas distorcidas que superamos as pessoas que discordam desses candidatos. Isso parece bobo, mas na verdade é eficaz, porque o público não quer promover, falar sobre, ser voluntário ou doar para candidatos se as pesquisas mostrarem que eles não têm chance. Também é muito mais difícil para uma campanha política garantir financiamento se as pesquisas forem ruins. É por isso que às vezes se fala que um determinado candidato político pode ser amado, mas simplesmente não é viável. Em parte, eles não são viáveis porque estão sendo sabotados por pesquisas distorcidas dos controladores das trevas. Curiosamente, os controladores escuros também tentaram isso durante a eleição Trump vs Hillary de 2016. As pesquisas geralmente previam que Hillary venceria, mas Trump venceu. Portanto, as pesquisas não foram precisas, como costuma acontecer. No entanto, neste caso, elas falharam em fabricar a realidade que supostamente previam e, portanto, as pesquisas foram expostas neste caso. No entanto, a maioria das pessoas não percebeu o significado dessa exposição e, portanto, hoje a maioria das pessoas ainda acredita nas pesquisas. É uma pena. Em um mundo ideal, as pessoas teriam parado de acreditar em pesquisas depois de 2016, ou mesmo antes. Pesquisas intencionalmente distorcidas também são um ótimo método para encobrir a manipulação eleitoral. Se os resultados das eleições estão de acordo com os resultados das pesquisas, então a eleição não parece manipulada, embora muitas vezes no Ocidente seja o caso que as eleições e as pesquisas foram simplesmente manipuladas. As pesquisas não são ferramentas para medir a opinião pública. São ferramentas para fabricar a opinião pública. Pelo menos, eles são sempre que os controladores das trevas desejam impulsionar uma certa narrativa. É claro que existem pessoas por aí que genuinamente fazem boas pesquisas de opinião, com uma amostragem razoável. Algumas pesquisas são razoavelmente precisas. Assim, a mídia e as pesquisas podem fabricar qualquer realidade que quiserem, e a maioria do público acreditará que essa realidade fabricada é a realidade real. Isso é orwelliano. Infelizmente, esse padrão de fabricar falsas realidades tem se repetido continuamente. Por exemplo, a mídia fabricou uma falsa realidade de que a inflação seria transitória,
A mídia fabricou uma falsa realidade, de que a Rússia perderia a batalha na Ucrânia. A mídia fabricou uma falsa realidade de que invadir o Iraque foi uma resposta apropriada a 11 de setembro. Etc. etc. Quantas vezes a mídia precisa fabricar uma falsa realidade antes que as massas parem de ouvi-la? Acho que as pessoas estão exaustas, sobrecarregadas e assustadas, e apenas acreditar no que a caixa de lavagem cerebral diz é mais fácil do que pensar por si mesmas. Além disso, existem consequências sociais para pensar por si mesmo. A pergunta: em quem você acredita? Em mim ou em seus próprios olhos? Mentirosos. Costumava ser uma piada, mas hoje em dia muitas pessoas muitas vezes acreditam genuinamente na mídia sobre seus próprios olhos. Espero que isso tenha sido útil. Para ser honesto, é um pouco horrível olhar para os meios sutis de controle que são usados na Terra. É assustador que muitas pessoas pensem que são livres e, no entanto, estejam presas em uma gaiola mental da qual nem mesmo estão cientes. Felizmente, como Tony afirmou corretamente, você será livre. Todo o meu amor. Fonte: Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos.